Filho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Domingo de manhã Jesus ressuscitou. Isso é uma comemoração que a gente não pode esquecer. Quem sabe o nome dessa comemoração? Muito bem, é a Páscoa. E hoje a gente vai estar falando aqui sobre a Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa. Em primeiro lugar, eu quero perguntar como é que vocês estão. Estão bem? Curtindo aí esse tempo em casa, estudando bastante? Pois é, hoje a gente vai ter uma aula extra de ensino religioso. A gente vai falar sobre esse assunto um pouquinho mais pra frente. Mas como no domingo a gente já comemora a Páscoa, então a tia veio falar com vocês sobre o verdadeiro significado da Páscoa. E o título dessa aula extra de hoje é que a Páscoa é uma verdadeira história de amor. Você pode repetir aí na sua casa? Fala com a tia, a Páscoa é uma verdadeira história de amor. Muito bem, essa é a Páscoa. Então, assim, diante do avanço da humanidade em tantas áreas e da quantidade de informação que a gente recebe o tempo todo mundo recebe, a tia recebe, a escola recebe, o papai, a mamãe recebe, vocês, crianças, recebem também. Diante desse monte de informação, o verdadeiro significado de algumas comemorações tão importantes, eles vão se perdendo. Por exemplo, o Natal, que por acaso é o aniversário da tia, a Páscoa, propriamente dita, que a gente vai comemorar no domingo, né? São comemorações muito importantes, só que elas vão se perdendo, vai perdendo o significado verdadeiro delas para dar lugar a interesses comerciais, né? Onde as pessoas querem vender, outros querem comprar, mas tudo bem. E o verdadeiro significado? Não é proibido a gente fantasiar, criar coisas extras, né? Enfeitar um pouco mais a data comemorativa, não é proibido de jeito nenhum. A gente só não pode esquecer ou deixar de aprender o real significado de fatos tão importantes que vão agregar valores para a nossa vida, do menor até o maior. No meu caso, aqui nas nossas aulas, né, do primeiro até o quinto ano, no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto ano. Essas comemorações, quando a gente fala o sentido verdadeiro, elas agregam valores. E lembra que eu tinha falado na primeira aula? O ensino religioso é para agregar valores na nossa vida, nos ensinar e nos motivar a ser pessoas melhores, pessoas agradáveis. E então hoje a gente vai falar sobre a Páscoa. Meu peixe está caindo. Vamos falar sobre a Páscoa. Alguém sabe aí o real significado da Páscoa? Pergunta aí pro papai, pra mamãe, alguém sabe o real significado, né? O de verdade. Alguém sabe como surgiu a Páscoa? Quando surgiu a Páscoa? Qual foi a data que surgiu a Páscoa? Através de quem que a Páscoa foi instituída? Você sabe isso? Gostaria de saber? Eu vou contar hoje. E o coelhinho? Também da Páscoa, né? Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim. Né? Assim, 1 ovo, 2 ovos, 3 ovos, assim. Quem é que gosta de ovo? Quem gosta de chocolate? A tia gosta muito de chocolate. O ovo de chocolate, o bombom. O que isso tudo tem a ver com a Páscoa? Vamos ver? Então, a gente vai por partes para entender melhor. Primeiro eu quero falar da Páscoa, da verdadeira Páscoa, do verdadeiro significado da Páscoa. E como eu falei que a Páscoa é uma verdadeira história de amor, eu quero ler com vocês aqui em João, capítulo 3, verso 16, que conta resumidamente essa história de amor. Aqui diz assim, ó, João 3, 16... que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Depois você anota, pode ler na sua Bíblia aí na sua casa, tá? Então a Páscoa, ela é a maior história de amor de Deus pela humanidade, como está escrito aí em João 3,
16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Bom, a palavra Páscoa, crianças, ela vem de uma língua chamada hebraico. Hebraico era um outro idioma, que significa passar por cima, ou passagem, ou saltar. Então, Páscoa, a palavra Páscoa significa isso. Depois você anota, né? Quem já sabe escrever direitinho aí, ó, anota para não esquecer. Páscoa significa o quê? Passar por cima, muito bem. Então, para entender melhor essa história, eu vou contar a história da primeira Páscoa, que representou a passagem de Deus pelo Egito para libertar o povo de Israel. A Páscoa começou lá. Lembra que eu falei? Quando que surgiu? Quando? Através de quem? Tudo começou com um homem chamado José. José era filho de Jacó, essa história está na Bíblia, lá em Gênesis. José era filho de Jacó, Jacó tinha muitos filhos e José ele foi vendido como escravo e foi parar no Egito. No Egito, José era um homem muito bom e ele só fez coisas boas. Só que algumas pessoas procuraram motivos para poder prender José. E injustamente prenderam José e aconteceu muita coisa na vida de José ali, até que um belo dia, né? José se deu muito bem, porque ele era um homem muito bom, virou governador do Egito e ele organizou o Egito de forma que no Egito tinha comida e nos outros lugares não tinha comida. O que aconteceu? A família de José foi até o Egito pedir comida lá, comprar comida na realidade, né? Comprar comida lá no Egito. Chegando no Egito, José, tem muita história aí, mas chegando no Egito, José conseguiu com que eles ficassem no Egito, porque o faraó era amigo de José. Esse faraó que reinava nessa época, ele era bom e ele era amigo do José. E faraó deixou com que a família do José morasse no Egito, deu terras para que eles pudessem plantar, colher. E eles foram ali morar, começaram a morar ali, começaram a crescer muito. O povo de Israel, o povo de Deus, começou a crescer muito. E passou muito tempo, aquele faraó que era bonzinho, sabe o que aconteceu com ele? Morreu. Ele morreu, depois que ele morreu, veio outro faraó, e outro faraó, e outro faraó, só que os outros que vieram depois já não eram tão bonzinhos assim, eles eram muito maus. E eles viram que o povo judeu, o povo de Israel, o povo hebreu, era muito bom de trabalho, eles trabalhavam muito bem, eram inteligentes, eram trabalhadores, né, eram fortes, e eles estavam crescendo muito. O que aquele faraó ruim fez? Escravizou aquele povo. E aí aquele povo que um dia era livre, era o povo de Deus, o povo hebreu, agora eles eram o quê? Escravos. E eles passaram mais de 400 anos escravizados naquela terra do Egito, até que um belo dia o povo de Deus, o povo hebreu, começou a clamar. Sabe o que é clamar? Orar, falar com Deus. Eles começaram a clamar e a Bíblia diz que o clamor deles chegou até Deus, Deus ouviu e Deus foi falar com Moisés, que agora estava em outra terra, e falou para Moisés: Moisés, você vai voltar lá no Egito e você vai libertar o meu povo da tirania de Faraó. Você vai libertar o meu povo da ruindade do Faraó. Lembra que a gente está falando da Páscoa, né? Então presta atenção na história. Moisés, quando chegou lá deixa eu dar uma olhada aqui no meu caderno de novo, né? Moisés, essa história inclusive passou na televisão, né? Virou até novela, os 10 mandamentos. Quem assistiu? Eu assisti um monte de vezes, que eu gostei muito. Na Netflix tinha, agora não tem mais, agora só tem a Terra Prometida. Quando Moisés, né, Deus falou com Moisés voltou lá para o Egito com a missão de libertar o povo. E aí, o jeito que Deus deu para poder Moisés conseguir libertar o povo da escravidão foi enviando 10 pragas, que a gente vai aprender sobre isso nas próximas aulas, 10 pragas,
para fazer com que o faraó e o Egito libertasse o povo de Israel, deixasse o povo ir. Depois nas outras aulas a gente vai falar sobre cada uma, mas eu quero falar agora um pouquinho só da 10ª praga, que foi a praga aonde deu início à Páscoa. O que aconteceu? A 10ª praga, Deus falou que se o faraó não obedecesse ao que ele estava falando, que era para poder libertar, deixar o povo ir, deixar o povo ser livre, porque era um povo livre, Deus disse que todos os primogênitos do Egito seriam atingidos, inclusive o filho primogênito do faraó. Você sabe o que é primogênito? Primeiro filho. É aquele filho que é o mais velho. Por exemplo, eu nasci primeiro da minha mãe. Então, eu sou a filha primogênita, eu sou a filha mais velha. Eu tenho 2 irmãos e os meus irmãos são mais novos. Alguém aí é primogênito? Pensa aí, será que se você for o mais velho, você que nasceu primeiro, você é o primogênito? E Deus falou isso. Se o faraó não obedecesse, olha, todos os primogênitos seriam atingidos. Mas se ele obedecesse, nada disso aconteceria. Porque a bênção está na obediência. E quem desobedece, não merece. Você pode falar isso pra tia aí da sua casa? Fala aí bem alto pra sua mãe ouvir. Quem desobedece não merece. Mas quem obedece é abençoado. E aí foi que surgiu a primeira Páscoa. Deus falou com Moisés como que deveria ser essa questão da 10ª praga, né? Antes dessa praga passar, que falava que era o anjo da morte, né? Está escrito na Bíblia, em Êxodo, essa história, essa parte da história. A história é muito grande, mas eu estou contando de forma resumida. Deus falou que era para Moisés ensinar para as famílias pegarem um cordeiro. Eu até botei aqui minha ovelhinha, para mostrar meu cordeirinho. Um cordeiro sem defeito. E nesse dia, no dia em que o anjo da morte ia passar, né, atingindo os primogênitos, nessa mesma noite, eles precisariam assar um cordeiro e se reunir em família para poder comer a carne do cordeiro, comer também ervas amargas, pão sem fermento e o sangue do cordeiro, né, que seria sacrificado para ser cozido, né, feito para comer. Esse sangue, uma parte desse sangue teria que ser passado em volta da porta, como se fosse assim, aqui a porta da casa. Tinham que passar o sangue, em volta da porta, porque nas casas em que tivesse esse sangue, essa marca desse sangue, olha a Páscoa aí, o anjo da morte, ele passaria por cima e não atingiria, ele não entraria. Mas se não tivesse a marca do sangue, o primogênito daquela casa seria atingido. Lá no Egito, eles não acreditavam, né? E Faraó, muito duro de coração, muito ruim, não quis ceder. E o que aconteceu? Os primogênitos do Egito, eles foram atingidos. Mas os primogênitos de Israel, do povo hebreu, não foram atingidos, porque eles obedeceram a Deus. E aí, essa ceia, esse jantar chamado ceia, seria a primeira Páscoa. Olha que até agora eu não falei ainda de nenhum bombom, mas essa é a primeira Páscoa, a Páscoa que Deus instituiu. Então, cada família deveria assar esse cordeiro, né, que deveria ser sem defeito, e nessa noite, e na hora marcada que Deus marcou, eles se reuniriam para comer isso que eu falei. O que eu falei que eles iam comer? O cordeiro, ervas amargas, pão sem fermento, iam passar o sangue na porta, e isso seria a sua proteção, né? E nessa história da Páscoa, dessa ceia da Páscoa, cada coisa tem o seu significado. Por exemplo, o cordeiro sem defeito, ele significava o próprio Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que a Bíblia diz que foi morto para nos dar a vida, para nos dar a liberdade. As ervas amargas que eles comeram, tiveram que comer lá na Páscoa deles, simbolizava a escravidão que afastou o povo de Deus do seu Criador, do seu amor e dos seus cuidados, porque era um povo livre.
Mas a escravidão fez eles ficarem como? Afastados de Deus, fez eles se esquecerem de Deus. O pão sem fermento simboliza o corpo de Cristo sem pecado que morreu por nós. Então tudo tem um significado. E na ceia que a gente toma, tem o suco de uva, que representa o sangue de Jesus que foi derramado na cruz para salvar a todos. Sim, a todos, mas a todos que quiserem, porque nem todos querem. Tem gente que não dá ideia, né? Vamos botar assim, tem gente que não acredita. E aí é um direito de cada um. Hoje nós celebramos a ceia do Senhor como um memorial, como uma lembrança, porque Jesus mesmo pediu aqui na Bíblia, né? Está lá em Coríntios, na carta aos Coríntios, Jesus falou que é para a gente tomar a ceia sempre, até que Jesus volte. Isso é uma ordenança divina, para que a gente não esqueça do que Ele fez por nós e também para nos livrar da escravidão do pecado. Então, a Páscoa, ela foi instituída por Deus lá atrás, no povo de Israel, para marcar a libertação daquele povo. Hoje não é diferente. A Páscoa, ela vem nos lembrar, nos fazer lembrar do sacrifício de Jesus para nos dar também essa liberdade. Mas vamos para a segunda parte, né? Que faltou falar de quê? Dos ovos, do coelhinho, tudo faz parte da Páscoa, não é verdade? Então, lembra que eu falei lá no começo que não é proibido fantasiar? Quem lembra? Falei lá no início, ó, não é proibido fantasiar, tá aqui no caderno daqui. A gente só não pode o quê? Esquecer ou deixar de aprender o que realmente vai agregar valor para a nossa vida. A gente não pode esquecer. Então, essa parte é apenas a fantasia da Páscoa. É só vamos chamar de colorido da Páscoa. Nós podemos até pintar um coelhinho. Qual é o problema? Nós podemos comer chocolate de todas as formas, na forma de ovo, na forma de bombom, na forma de ovo de colher, do jeito que a gente quiser comer, a gente pode comer. A gente só não pode esquecer ou deixar de aprender o real significado da Páscoa. O real significado da Páscoa, que é o quê? A verdadeira história de amor. Vou mostrar para vocês aqui essa verdadeira história de amor. A verdadeira história de amor de Deus para com a humanidade. Quem lembra o versículo que a gente aprendeu hoje? Se não me engano, foi até um versículo da devocional dessa semana. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que, como eu falei no início, a Páscoa, assim como o Natal, passou a ser apenas para muitos uma data só comercial, onde só se preocupa em comer, ou comprar, vender, ganhar dinheiro, gastar dinheiro, pedir, né? Mas o verdadeiro significado da Páscoa não é só esse. O verdadeiro, ou melhor, nem é esse, né? O verdadeiro significado da Páscoa é o amor de Deus por nós, o amor de Deus pela humanidade. Olha aqui. O verdadeiro significado da Páscoa. O verdadeiro significado da Páscoa é Jesus morando no nosso coração, trazendo para nós a liberdade. Agora deu certo. É a cruz de Cristo que nos traz a libertação, que nos traz a alegria. E o versículo que a gente aprendeu hoje, como que é? Quem lembra? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, está escrevendo aí? Para que todo
vida eterna. Olha aí. Fala assim, é uma história de amor maravilhosa. Olha só o que a gente vai fazer agora para encerrar a nossa aula. Colar essa verdade no nosso coração. Ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gente, por hoje é só. Essa foi a nossa aula extra sobre a Páscoa. Eu espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, anota que quando a gente voltar